Senadores aprovam medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico. O Senado já tem data para votar PEC que limita gastos públicos. Especialistas querem que leis que agilizam o atendimento de pacientes com câncer sejam cumpridas. E avança proposta que permite a bombeiros e policiais militares acumularem cargos. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Por 45 votos a 14, o plenário aprovou a medida provisória que autoriza a privatização de empresas do setor elétrico. A chamada medida provisória do setor elétrico altera a lei que regula concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e permite que a União transfira por até 30 anos o controle dessas empresas para consórcios privados, por meio da venda de ações. Os consórcios devem participar de licitações e precisam comprovar capacidade para continuar ofertando energia para a população. A aprovação dessa medida provisória representa um avanço extraordinário na reestruturação do setor elétrico e na correção de alguns pecados que foram cometidos num passado ainda muito recente. Nosso encaminhamento contrário a essa medida provisória. Esse governo ilegítimo de Michel Temer está entregando o país. Aqui abre caminho para a privatização ampla, geral e restrita do setor elétrico. Para os senadores contrários à privatização, a medida coloca em risco a continuidade de programas sociais, como Luz para Todos. Na minha região norte, querem privatizar a distribuição. Aí eu pergunto, quem é que vai pagar a energia elétrica distribuída nos 61 municípios do interior do meu estado, cuja população não tem dinheiro para pagar? A Bahia fez a privatização da Companhia de Energia Elétrica em 1995. Colocamos energia em 530 mil domicílios rurais, portanto não houve nenhum impedimento para a execução do programa Luz para Todos, desde que haja decisão do governo federal de colocar os recursos para a execução dos serviços na zona rural. Também gerou polêmica o artigo 20 do texto, que prevê a criação de um programa para modernizar termoelétricas movidas a carvão que operam no sul do país. Termoelétrica a carvão é poluente e esse entendimento não é meu, esse entendimento é da comunidade científica internacional. Esse entendimento é do Acordo de Paris, que o Brasil é signatário. A energia de carvão mineral representa 2% da matriz energética e gera 22% da poluição. Eu gostaria de solicitar a todos os senadores e senadoras que levassem em consideração a importância que a geração de energia elétrica através do uso do carvão para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é de extrema importância para os nossos estados, mas também vai ajudar o Brasil. Se retirar, vai acontecer uma catástrofe no sul de Santa Catarina. Eu acredito que votarmos pela urgência do tempo esse projeto hoje e posteriormente discutir isso nos vetos, eu tenho certeza que o governo terá sensibilidade para ver esses pontos que estão sendo discutidos e que estão objetos da polêmica levantada aqui. Se for o caso, que se vetem algumas matérias e a grande discussão ocorrerá por ocasião da apreciação dos vetos. Os líderes partidários se reuniram para definir as prioridades de votação até o fim do ano. Saíram com um calendário para a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. A proposta que limita os gastos públicos ainda nem passou pela Câmara dos Deputados, mas os líderes dos partidos já definiram como vai ser a tramitação no Senado. Antes de votar a matéria, os parlamentares devem participar de 2 audiências públicas. A primeira, na Comissão de Constituição e Justiça. A segunda, no plenário do Senado. Nós vamos ter 2 convidados. Um representando um ponto de vista e outro representando outro ponto de vista. Por que apenas 2 convidados? Para não minimizar o debate entre os senadores. Nós não temos a menor possibilidade de votar no texto em tramitação na Câmara Federal. E é por isso que estamos tendo um debate com igualdade de armas para que possamos esclarecer a opinião pública. A partir daí, a opinião pública pressionará os senadores para que ele tenha uma posição de acordo com a sua vontade. A votação na CCJ está marcada para o dia 9 de novembro. De lá,
A PEC 241 segue para o plenário do Senado, onde deve ser votada em primeiro turno no dia 29 de novembro. O segundo turno está marcado para 13 de dezembro. A importância desse acordo, que envolveu todos os partidos, da situação e da oposição, é de que ela garante a votação da PEC 241 ainda nessa sessão legislativa e, por outro lado, garante a todos os partidos da situação e da oposição um amplo debate político em torno dessa matéria. A expectativa do governo é aprovar o texto do jeito que vier da Câmara. Que ele seja promulgado a emenda logo depois de votação em segundo turno. Mas isso vai se ver ao longo da tramitação. Mas a oposição vai tentar barrar o limite de gastos, mesmo que a PEC seja aprovada. Vamos fazer uma emenda para que a proposta de emenda constitucional, após aprovada pelo Congresso, seja submetido a um referendo público. Uma proposta de emenda constitucional que vai alterar tão drasticamente a vida do brasileiro nos próximos anos, não poderia ser uma decisão somente do Congresso Nacional. Os líderes também definiram o calendário de votação de outra proposta de emenda à Constituição. A PEC 36 impõe barreiras ao funcionamento dos partidos políticos, estabelecendo um desempenho mínimo para o acesso ao dinheiro do fundo partidário. A matéria deve ser votada em primeiro turno no dia 9 de novembro. Depois dos problemas que afetam o coração, o câncer é a doença que mais mata no país. A Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje, em audiência pública, duas normas legais criadas para agilizar o atendimento de pacientes com diagnóstico da doença. Mas a garantia da lei não significa necessariamente o cumprimento dela. Este ano, a previsão é de 58 mil novos casos de câncer de mama. Em 2014, apenas 1/4 das mulheres com a doença foram operadas no Sistema Único de Saúde. No caso da reconstrução mamária, apenas 26% das mulheres passaram pela cirurgia reparadora no SUS, entre as 11 mil mulheres que no ano passado foram submetidas à mastectomia. Dados apontados na audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais, que debateu a lei que garante o atendimento até 60 dias após o diagnóstico do câncer e a que determina a reconstrução da mama no mesmo ato cirúrgico da mastectomia. Normas em vigor há alguns anos, mas ainda não totalmente efetivadas. Falta a número 1. Uma quantidade maior de centros cirúrgicos, e Deus queira que o Ministério da Saúde, que nós todos possamos melhorar isso. Falta número de cirurgiões treinados. Houve, de fato, Dora Jaqueline, um aumento, e senador Edson Lobão, um aumento dos valores pagos para cirurgias oncológicas, mas não houve aumento para a reconstrução mamária. E mais uma coisa muito importante, as próteses mamárias devem ser adequadas. Nem todos os hospitais, senadores, conseguem obter as próteses adequadas para que seja reconstruída. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 59% dos mamógrafos estão em operação no país. E se em 2015 foram realizadas 4 milhões de exames, para o ano que vem, a previsão é de quase 8 milhões de novas mamografias. Problema que se agrava com a lenta implementação do SISCAM, o Sistema Nacional de Informação de Câncer, criado em 2013 para monitorar o tempo de tratamento do paciente em qualquer parte do país. É uma vergonha para um país como o Brasil, que domina tantas tecnologias, que não tem ainda um programa eficiente de tecnologia de informação capaz de fazer o registro das pessoas que são portadoras de câncer. O SISCAM, senadora Ana Amélia, não está funcionando. A crise fiscal dos estados e a gestão da saúde também foram apontadas como empecilhos para a aplicação da lei. Se a reconstrução mamária tem uma garantia infraconstitucional, legal, obrigatória, ela precisa ser conhecida pela sociedade. Esse é uma das premissas da eficácia legal, né? Ela precisa ser conhecida. E aqui há, com certeza, um déficit de reconhecimento social. O sistema de saúde não está passando os recursos para os municípios. O Estado vai do Ministério, vai para o Estado e o Estado passa para o município. A UPA ficou um projeto megalomaníaco, eu diria, quando você poderia, aqueles hospitais que já estão funcionando, comunitários, filantrópicos, públicos, privados, comprar as vagas ali. É mais barato do que racionalizar. E no mês do Outubro Rosa, 1 minuto de silêncio às vítimas do câncer no país.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que estende a policiais militares e bombeiros o direito de acumular cargos. O texto ainda será analisado pelo plenário. De acordo com a proposta aprovada pela comissão, policiais militares e bombeiros podem ter um segundo emprego, como professores ou na área de saúde. Atualmente, servidores públicos civis têm esse direito. Desde 2014, os integrantes das Forças Armadas podem acumular cargos, mas apenas na área de saúde. O senador Aloysio Nunes criticou a proposta. Eu acho que nós estamos começando a ultrapassar aquilo que seria tolerável do ponto de vista da necessidade, que eu imagino ser imperiosa, de uma dedicação dos policiais militares e dos membros das Forças Armadas à sua atividade precípua, cuja nobreza não é preciso que nós enfatizemos, sobretudo nessa Comissão de Constituição e Justiça. Imagine o senhor que amanhã um policial militar diz: eu não posso tirar serviço porque eu vou dar aula. A comissão aprovou também projeto que obriga a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a enviar ao Congresso todos os anos relatório de atividades. O objetivo da proposta é fortalecer o papel fiscalizador do Congresso. A proposição contribui para que o Congresso Nacional exerça o seu papel previsto no artigo 49, inciso 10 da Constituição Brasileira, que tem o dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos aqueles da administração indireta. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Boa noite.